aplicando responsividade. No começo eu dei um overview, sobre o Bulma e falei um pouco sobre responsividade, que é como o nosso site responde às mudanças, no tamanho da tela. Por exemplo, quando você vê no celular, num tablet ou num computador, você quer reações diferentes, certo? Agora a gente vai aplicar um pouco disso no nosso pequeno projeto para ver isso na prática. Se a gente vier aqui no site do Bulma, a gente vai ver na parte de documentação, colunas, que existe toda uma explicação sobre isso no Bulma. Eu vou deixar como uma missão para você realmente ler e aplicar essa documentação. Mas, claro que a gente vai dar uma passada por tudo isso para você entender melhor. Então, imagina que eu tenho um site totalmente vazio aqui, apenas com a seção e o container, e eu coloco, então, basicamente 4 colunas. Uma coluna é chamada primeira coluna, a outra é chamada segunda, a outra terceira e a outra quarta. Aqui nessa primeira div, que é a pai das outras 4 divs, eu vou ter aqui então a classe colunas no plural, tá? E aqui em cada uma dessas eu vou dizer que essa é uma coluna no singular. Quando eu vier aqui na minha página e carregar, elas vão aparecer dessa forma. A primeira aqui, a segunda, a terceira e quarta. Já é bem interessante porque você conseguiu uma separação aí dessas colunas. Se a gente der uma olhada aqui, cada uma está ocupando então 25% da tela disponível, porque aqui na esquerda e na direita tem o container também, ok? Então cada uma está ocupando o seu pedaço. Lembrando que o grid, tanto no Bootstrap quanto no Materialize, que são outros frameworks, quanto aqui no Bulma, em geral eles são divididos em 12 partes. Então 3 partes, 3 partes, 3 partes, 3 partes. Quando a gente divide, são sempre em 12. Se eu minimizar a minha tela aqui, e der uma olhada, eu vou até colocar em 100%, eu vou ver que ficou a primeira, segunda, terceira e quarta de uma forma não legível, certo? Isso aqui acontece porque a gente não adicionou aquela tag, viewport na nossa página, que eu falei que é fundamental para que seu site informe o browser, que é para ele reagir, que o site vai reagir às mudanças de tamanho. Quando eu coloco o viewport, veja que ele separa para mim, então, essas 4 colunas em 4 linhas, porque a gente não tem mais o espaço para cada coluna, elas são automaticamente ajustadas ali para que não quebre aquele layout. Mas nem sempre você vai querer esse comportamento. Então, a gente pode definir exatamente quanto uma coluna vai ocupar através dos sizes, que são os tamanhos. Por exemplo, se eu quiser que a primeira coluna ela ocupe tudo, eu vou colocar então essa classe, is full nela, que seria cheia, ou está preenchendo tudo aí no caso. Se eu recarregar, ela continua aqui igual, porque ela já está preenchendo tudo. E se eu colocar aqui normalmente, ela vai basicamente pegar todo o espaço que a gente tem aqui. Eu vou voltar. Beleza, ela está pegando todo o espaço disponível, está até quebrando as outras colunas e deixando elas esmagadas ali depois do container. Eu poderia dizer que ela é metade apenas, Se eu disser que ela é half aqui, que seria metade, ela vai ocupar então metade aí do meu tamanho, deixando as outras na outra metade, Então, eu consegui pôr metade do tamanho aqui e a outra metade aqui, beleza? Então, a gente já aprendeu a ocupar metade da tela. Imagina que você queira metade da tela ser um menu e na outra metade outro, Então, você poderia colocar 2 colunas, cada uma é metade, is half, ok? Então, a gente já consegue definir dessa forma. Também existem outras coisas, é como se você estivesse escrevendo em inglês, é 2/5, é 1/5, qualquer coisa desse tipo, Você pode ver a formação aqui dele. Você vê que ele ajusta automaticamente os outros que sobram. Se você não coloca nenhum título no outro, ele vai ajustar automaticamente, beleza? Existem também os sizes por nome, Então lembra que eu falei que o grid é dividido em 12 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Você pode dizer então, por exemplo, que ao invés de ser half, ele é 6. Então, se ele é 6, ele é metade então do nosso layout. Então, se eu recarregar aqui, vai continuar idêntico. Se eu colocar, por exemplo, 4, ele já pega um pedaço a menos. Eu posso colocar, então, que ele é 4 e que o de baixo é 4 também.
Já que são 12, vai sobrar mais 4 para os outros dividirem. Então, eles ficam mais apertados aqui. E se eu coloco aqui para o meu celular, se eu recarregar, colocar aqui no 100%, você vai ver que esse aqui, ó, ele está ocupando tudo, esse aqui está ocupando tudo também, esse aqui também, porque no mobile eles reagem diferente do desktop normal, ok? Então aqui a gente colocou os tamanhos e também existe o offset. O offset seria pular algumas colunas. Imagina que eu tenho um elemento aqui, eu falo, eu quero que ele comece a partir da segunda coluna e não da primeira. Então eu poderia vir aqui e escolher então um offset para ele. Poderia colocar is offset, né? Is offset, poderia colocar 2, né? Eu vou aqui diminuir um pouco o espaço, senão eu vou estourar os 12 e aí não vai funcionar. Beleza, ó, recarreguei, ele está pulando então 2 colunas aqui. Você pode fazer uma coisa, começar também num outro pedaço do seu layout, ok? Então, maravilha, temos então o offset, temos também o numérico, e agora a gente tem também, por exemplo, uma outra coisa que é bem interessante, que é, por exemplo, o isHide. Se eu disser que esse cara aqui, ó, ele é isHide, né, que seria escondido, né, hiding, no mobile. Então, ele não deve aparecer no mobile. Então, imagina que você tem 2 imagens, você quer que uma apareça e a outra não no mobile. Você poderia colocar isso, quando você for ver no mobile, ó, a primeira desapareceu, certo? Então, você pode ter um comportamento diferente no mobile do que você tem, por exemplo, no tablet ou no desktop normal. Agora a gente vai ver uma coisa muito importante, que é como fazer essas colunas reagirem de forma diferente no desktop ou mobile ou tablet. Por que isso é importante? Dependendo do aparelho que você tiver, é legal que você mostre, por exemplo, uma coluna do lado da outra ou uma coluna embaixo da outra, da maneira que fique mais fácil do usuário entender exatamente o seu conteúdo e conseguir navegar entre ele. Então, essa técnica, né, de responsividade fica descrita aqui, ó, nessa parte do menu do Bulma, certo? Então, se a gente vier no nosso projeto e colocar, por exemplo, que é 4 aqui, né, is for, a gente pode colocar, por exemplo, que é for no desktop, mas no mobile, aqui poderia ser, então, apenas 1, ou poderia ser 12 também, né? Eu vou inverter aqui para ficar mais visual. Então, no desktop eu vou colocar que é 12 e aqui eu vou colocar, então, que é 4 no mobile, certo? Vou colocar aqui no mobile que é 4. Então, se eu atualizar aqui e for ver o meu site, vou atualizar. Veja, ó, que ele é 12, então ele expulsou todo o conteúdo para lá. Mas quando eu vier para o mobile, ó, como ele é apenas 4, veja bem, está até sobrando uma margem para a direita, diferente dos outros que são 12 automaticamente, né, que eles se adaptam. Então, basicamente, ele tem um comportamento diferente lá e aqui. Poderia colocar também no desktop que ele é 1, no mobile que ele é 4. Então, se eu vier aqui no desktop, ó, ele vai ficar bem no cantinho. Então, eu consigo ter comportamentos diferentes baseado no device que eu estou. Poderia usar, por exemplo, no tablet, poderia usar também no widescreen, que seria uma tela maior, e também no Full HD, beleza? Então aprendemos aí como lidar com os tamanhos, né? Também aprendemos a lidar aí com o básico, que são as colunas que se adaptam sozinhas. E agora, por último, aprendemos como usar mesmo, né, colunas com comportamentos diferentes baseado então no device que ela está, podendo usar então o is com o número depois ou talvez até dessa forma, 3/4 e etc. Mas eu prefiro com o número, eu acho assim um pouco difícil de lembrar exatamente na hora de digitar. Eu prefiro usar o is4, is5 ou qualquer coisa assim, beleza? Então, agora que você aprendeu sobre responsividade, eu vejo você na próxima aula.